Está chegando a Semana Mundial do Meio Ambiente. E o que temos a comemorar? Falta de políticas públicas? As recentes tragédias ambientais que aconteceram no Brasil? Vamos bater um papo sobre isso? Recentemente, o Brasil foi palco de duas grandes tragédias ambientais. Em 2015, com o rompimento da barragem da empresa Samarco, que acabou vitimando 19 pessoas no município de Mariana. Uma outra tragédia registrada aconteceu recentemente, em janeiro de 2019, com o rompimento da barragem da empresa Vale, que acabou também vitimando um grande número de pessoas, aproximadamente 270 pessoas perderam a vida. Houve o despejo em grandes quantidades de materiais tóxicos, de metais pesados, ou seja, de resíduos altamente poluentes, que certamente vai comprometer ainda por muito tempo a utilização dessas áreas pelas comunidades locais que vivem nesses lugares. O mais impressionante disso tudo é que, em função da falta de prioridade política do Estado, da morosidade do Poder Judiciário e também da influência política, da influência econômica desses grandes grupos empresariais que estão envolvidos em ambas as tragédias, até hoje a população não foi devidamente ressarcida. Essa tragédia ambiental, essa tragédia humana ainda não foi devidamente reparada. Muitas pessoas estão vivendo em pousadas, em hotéis, em casas alugadas, distantes da sua área de convívio, distantes da sua relação com o seu espaço vivido, com a sua subjetividade, que certamente foi construída historicamente a partir de cada pessoa que vivia nessas áreas. Então, o que podemos dizer é que essas foram duas grandes tragédias ambientais que o Brasil viveu recentemente e que, infelizmente, ainda não foram devidamente reparadas. O Brasil é signatário de vários acordos internacionais na área do meio ambiente. Dentre eles, eu destaco aqui o Acordo de Paris, que foi assinado em 2015 com participação de 195 países. No Acordo de Paris, o Brasil se comprometeu a reduzir nos próximos anos a emissão de gases poluentes, de gases que provocam o efeito estufa, ou seja, o aquecimento global. Porém, infelizmente, o que se vê dentro da política ambiental brasileira no momento está extremamente em desacordo com os pactos internacionais aos quais o Brasil faz parte. O atual governo federal vem demonstrando um total descompromisso com as políticas públicas ambientais. Primeiro, é a política de desmobilização do Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente não foi acabado de uma única vez, porque a reação da sociedade, a reação dos ambientalistas foi muito forte, o governo recuou, mas aos poucos, através de várias canetadas, vem desmobilizando as políticas ambientais do Ministério do Meio Ambiente. Eu destaco recentemente a militarização do ICMBio, né? Vários servidores acabaram saindo do ICMBio por conta das pressões. E o que é que o governo federal faz através do ministro do Meio Ambiente? Militariza o ICMBio, pega um grupo de policiais do estado de São Paulo, sem nenhum contato com a área ambiental, sem nenhum tipo de experiência, seja profissional ou seja acadêmica, com a área ambiental, e coloca na direção, na diretoria executiva do ICMBio. Um outro ponto que nós podemos destacar aqui é a forte pressão que o governo vem fazendo sobre o IBAMA, para que o IBAMA abdique do seu papel fundamental da fiscalização, para que o IBAMA abdique do seu papel fundamental da aplicação de multas a partir da identificação de crimes ambientais praticados aqui no Brasil. E um terceiro ponto que eu destacaria é que você olha para as políticas públicas do atual governo federal e você não consegue enxergar uma política pública ambiental. Você não consegue enxergar uma proposta ambiental consistente. Você não consegue perceber, observar, né, que tipo de planejamento ambiental de curto, médio e longo prazo existe dentro do governo atual. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque nós temos problemas ambientais gravíssimos no Brasil, né?
como por exemplo a necessidade de ter mais investimentos no saneamento básico. Aproximadamente 50% da população brasileira ainda não tem acesso ao saneamento básico. Nós temos um problema muito grave com o processo de avanço da ocupação das terras amazônicas, através da grilagem das terras públicas, através do desmatamento, da queimada das florestas para obtenção das madeiras e também para uso dessas terras públicas a partir de grandes investimentos do agronegócio, inclusive expulsando, utilizando da pistolagem para poder expulsar as comunidades ribeirinhas, as populações tradicionais, os agricultores camponeses que historicamente já viviam nessas áreas. Destaco aqui também a questão da poluição. O mundo está desinvestindo nos combustíveis fósseis e o que nós vimos recentemente foi a Petrobras fazer o inverso disso. A Petrobras começou a abrir mão de uma política energética com base em energia limpa, em energia alternativa, para aprofundar cada vez mais os seus investimentos, que inclusive foram cortados nos últimos anos, nos combustíveis fósseis, na produção de petróleo. Ou seja, o país tem a necessidade de avançar na utilização de energias limpas para reduzir cada vez mais a emissão de gases poluentes, para reduzir cada vez mais a emissão de particulados, que vem provocando muitas doenças e, consequentemente, um número alto de mortalidade das pessoas. No entanto, o país começa a abdicar das fontes renováveis. O país começa a abdicar cada vez mais da energia limpa para aprofundar o uso e os investimentos nos combustíveis fósseis a partir da Petrobras e a partir dos leilões internacionais que estão sendo feitos com o pré-sal. Não posso deixar de abordar o gravíssimo problema ambiental relacionado à intensa utilização de agrotóxicos aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o Brasil é o maior consumidor global desse tipo de veneno. Só nos primeiros 3 meses de 2019, segundo dados do Greenpeace, foram liberados mais de 52 tipos diferentes de agrotóxicos para utilização nas lavouras do grande agronegócio brasileiro. A utilização intensa desse tipo de veneno polui o solo, polui o ar, polui muito fortemente as nossas águas e gera também um impacto muito forte nos nossos biomas como um todo. Estudos recentes têm mostrado que mais de 10 milhões de abelhas morreram nos últimos anos no Brasil por conta da intensa utilização dos agrotóxicos. Tem se registrado também muitos problemas relacionados à saúde pública, com pessoas que não estão diretamente ligadas à aplicação desse tipo de veneno nas lavouras, sendo contaminadas e precisando receber atendimento médico em função da pulverização aérea desse tipo de produto em muitas regiões, em muitas lavouras aqui no Brasil. O Brasil precisa voltar a investir em saneamento básico para melhorar a qualidade de vida da nossa população e também preservar principalmente os nossos recursos hídricos, visto que nossas grandes bacias hidrográficas estão sofrendo muito em função de contaminação oriunda da falta de saneamento básico aqui no país. Outro ponto importante é garantir o território das populações tradicionais, a partir do uso sustentável dos recursos naturais, utilizando a agroecologia. Combater a grilagem de terras e garantir o território das populações indígenas, das comunidades ribeirinhas, da agricultura familiar camponesa, utilizando a agroecologia, é fundamental para que possamos garantir produção com sustentabilidade ambiental e alimentação de qualidade aqui no Brasil. Então, se você gostou da temática abordada, se inscreve, compartilha, dá um like. A sua participação é muito importante para que eu possa cada vez mais melhorar e aperfeiçoar o canal. Por hoje é só, eu fico por aqui.